Olá, muito bom dia a todos vocês. Estamos iniciando mais um XP Connection. Hoje é segunda-feira, a primeira semana completa aí do mês de julho. A gente tem várias informações para passar para vocês. Muita atenção e muito cuidado no início dessa semana. Antes de mais nada, eu queria desejar a todos um bom início de mês, um bom início de semestre, muita cautela com as suas operações e também muito cuidado com o mercado. Vale lembrar que hoje é dia 4 de julho, dia da independência americana, então o mercado fechado lá fora, o mercado norte-americano está fechado e o mercado como um todo hoje acaba tendo uma liquidez um pouco reduzida. Então a gente tem aí um certo incômodo para as operações de day trade, como a gente vai ter menos oportunidades, então muito cuidado e muita cautela seria interessante. Começo então aqui para vocês falando um pouquinho que o governo Temer pretende arrecadar 30 bilhões de reais com as privatizações. Há 2 semanas a gente teve o presidente interino da República, Michel Temer, anunciando que ele queria ter a intenção de privatizar boa parte das empresas que hoje têm um poder aí pelas estatais e também o poder do governo influente a isso. Vários papéis desenvolveram uma movimentação direcional de alta, puxada principalmente por esse assunto. A gente tem as empresas no setor de energia elétrica, ok? Então esse daí é o primeiro ponto em que a gente trabalha. A gente teve o presidente do Banco Central, o Ilan, mencionando e reforçando a intenção de levar a inflação para a sua meta, de acordo com a reportagem que ele forneceu para o Valor Econômico. Alguns pontos em que a gente tem que levar em consideração. Hoje pela manhã foi divulgado aí o Boletim Focus, cujo é um boletim divulgado pelo Banco Central com consenso de diversos analistas de mercado para ter um direcionamento dos principais indicadores econômicos. Então a gente teve o IPCA, uma certa desaceleração de 7,29 para 7,25. O que chamou a atenção foi a taxa do câmbio, tá certo? O dólar, a expectativa era de fechar o ano aí a 7,60, agora foi divulgada uma pesquisa 14 centavos abaixo, 3,46 e a expectativa para o câmbio no final do ano. E a gente também tem o PIB diminuindo aí a sua retração, sendo de 3,44 para 3,35%. A gente teve as bolsas na Ásia trabalhando em alta, principalmente aí com expectativas de estímulos pelo Banco do Japão. Consequentemente, as bolsas começam a trabalhavam num campo positivo no início dessa manhã, certo? Alguns dados que a gente tem que ficar de olho, alguns assuntos que a gente tem que ficar de olho que vai ter essa semana. Então a gente tem aí número de encomendas da indústria na terça-feira para ser divulgado na economia norte-americana, a balança comercial do mês que sai na quarta-feira e a gente tem também o payroll, tá? Toda a primeira sexta-feira de cada mês a gente tem um relatório que é divulgado pelos Estados Unidos com a criação da folha de pagamento norte-americana. Então acho que a gente tem bastante estratégia e atenção para essa semana, porque o mercado pode fornecer alguma possibilidade de trade. Lembrando então que a gente tem feriado lá fora e payroll na próxima sexta-feira. Vou começar mostrando aqui para vocês a nossa carteira Arena e as nossas operações. Então, primeiramente aqui, essa é a nossa carteira para a semana, a carteira Arena, na qual nós trabalhamos com 5 ativos, tá? Nós trabalhamos com 5 ativos. Trabalhamos com 5 ativos. Nós iremos trabalhar com 4 compras e 1 venda, tá? Então, o primeiro papel que acionou aqui é a compra de Rumo Logística, Rumo 3, compra 5,05, a redução a 5,25, o alvo a 5,70. O stop da operação R$ 4,77. Gráfico da Rumo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou colocar o gráfico semanal, ficar um pouquinho claro, tá? Temos aqui o rompimento de uma região de resistência interessante. O rompimento de uma resistência interessante no diário, ela já começa a trabalhar acima desses patamares de preço e o fechamento desse ativo, desses patamares de preço, sinaliza que abre espaço para continuar o seu movimento direcional no campo positivo, tá certo? Então atenção, tem espaço aí para uma movimentação direcional de alta para o Rumo 3. Então é compra do papel
A gente comprou o ativo a R$ 5,05, alvo a 5,70, tá certo? Então muita atenção para esse ativo. O próximo papel da nossa carteira, BBSE3, o ativo ainda não acionou ainda a nossa entrada, mas estamos acompanhando o papel. BB Seguridade a gente vai comprar R$ 28,33, que nada mais é que o rompimento dessa região de resistência, rompendo esses patamares de preço. A gente vai esperar uma movimentação no zigue-zague ascendente e um espaço para uma movimentação direcional no campo positivo. Continuando aqui, Ecorodovias, Ecor 3. Ecor 3 é um outro papel que, se a gente for olhar o semanal, ele me configura um ativo bem interessante, tá? É uma formação gráfica bem interessante que a gente pode ler como um mastro e uma bandeira no semanal, tá certo? Então, esse daqui é uma movimentação, o rompimento dessa estrutura para cima sinaliza aqui uma retomada de força compradora. Consequentemente, é isso, a gente joga o gráfico diário do papel e Ecorodovias a gente vai trabalhar compras. Se o papel superar R$ 8,51, a gente vai trabalhar comprado, tá? 8,51 é compra, alvo da operação a 9,50 e uma redução a R$ 8,85. Então esse daqui é o próximo papel. Braskem é o quarto papel que nós iremos trabalhar compras. Primeiramente, tá? A gente tem aqui uma Ecorodovias, eu acabei de mencionar, tá? Lobo, eu acabei de mencionar, Ecorodovias é compra em R$ 8,51. A gente está na nossa carteira da Arena, ok? Então, rompendo aqui, a gente vai comprar, e o semanal ele está me configurando um mastro e uma bandeira. Continuando com os papéis, BRKM5. Se eu colocar aqui o gráfico semanal, é o que me desperta a atenção. Posso colocar aqui uma linha reversa aqui de um suporte, tá? Que é a base do nosso canal de baixa. A gente teve um candle de indefinição definida nesse papel. Candlezinho de indefinição, o rompimento da máxima desse movimento sinaliza a gente trabalhar comprados. Então nós vamos aqui para um gráfico um pouco menor agora e percebemos em que foi estabelecida uma resistência relevante aqui na região dos R$ 20,12. A gente vai comprar para esses 20,10, esperando que o mercado venha fazer uma movimentação positiva. O mercado está tentando me fazer um pivôzinho de alto. O rompimento aqui de R$ 20,15, 20,10, sinaliza um pivô de alta um pouco maior. E um primeiro alvo que o mercado pode tentar buscar o teste como nível de resistência seria aqui a casa de R$ 21,79, R$ 21,80, tá bom? Então, atenção. Pessoal, peço um pouquinho de desculpas para vocês que eu não tô com a garganta muito boa, tá? E por último, BOVA 11 é venda em BOVA 11, perdendo a mínima de hoje. Nós vamos atuar em BOVA, numa venda. R$ 50,85 a gente vai trabalhar venda se o mercado perder esses patamares de preço, justamente para redear nossa carteira. Então, compras nessa semana, rumo ao 3, já estamos comprados a 5,05. BB Seguridade, 28,33 é compra. Ecorodovias, tá, é compra também no rompimento de R$ 8,51. Braskem, compra no rompimento de R$ 20,13. E BOVA 11, a gente vai trabalhar uma venda se perder a mínima de hoje para redear nossa carteira. Iniciamos aqui uma operação em uma put, tá? Compramos a Petro S95. Deixa eu abrir aqui o book dela. Petro S95. O papel está saindo a 21 centavos. Então, quem não entrou, é um papel para se comprar. 20, 21, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ok? Nós temos aqui uma linha de tendência de alta que passa por aqui. E agora a gente duplica essa linha e a gente vai pegar a linha de retorno de um canal de alta. Então hoje a Petro me forma um doji, lógico que a gente tem um cenário ainda com feriado lá fora, a liquidez é um pouco menor, é reduzido um pouco.
porém a gente pode ficar de olho, ficar atentos aqui nos patamares de R$ 10. Então a Petro pode sinalizar um processo de correção, visto que estamos trabalhando aqui em cima de um nível de resistência. Então a gente está abrindo uma operação em compra de uma put, tá? É uma opção de venda, a gente está apostando na queda da Petrobras, 20 a 21 centavos é compra da put, a redução a 30, o alvo a 50. O stop é pó, ou seja, o risco da sua operação é todo o seu capital alocado. Então muito cuidado com o tamanho do capital que vocês irão se expor nesse papel, o risco de você perder o capital que você alocou, tá certo? Temos aqui então Rumo 3, fora da carteira, tá? Fora tá na carteira, a gente está comprando o papel esperando o upside de 30%, ok? Isso aqui foi o que a gente passou na última sexta-feira, a matéria que nós gravamos e passamos na Infomoney. Alvo 6,60 da operação, iremos buscar aí 30% numa possível valorização desse papel, certo? E seguimos ainda no milho, CC 1016, seguimos ainda vendidos no milho, conseguimos vender o milho nesse patamar de preço, tá? O mercado corrigiu, o nosso stop agora está em R$ 40,50, tá? A gente vai avaliar para começar a ajustar o nosso stop novamente, mas por enquanto estamos vendidos em milho a R$ 41,50 e o stop da posição remanescente R$ 40,50. Seguimos aqui com a nossa carteira, tá? A carteira foi criada no dia 2 de maio, temos aí 2 meses de carteira, a gente tem a carteira rendendo aí aproximadamente 4,3%, enquanto o índice Bovespa trabalha com uma desvalorização de 2,81%. Então a gente tem uma diferença aí de 7% para o Ibov, tá? Uma valorização aí da nossa carteira em 2 meses de 4,13%. Tá bem interessante, tá bem interessante o retorno. Quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre a carteira, me manda e-mail danilo.zanini@xpi.com.br que eu possa ajudar vocês a acompanharem um pouco sobre e falar um pouco mais sobre a nossa carteira. Vou falar de alguns ativos em que nós separamos, tá? Ambev, primeiramente no gráfico diário, a gente fez uma bela compra na semana passada, uma compra clássica como uma região de suporte, tá? Compramos ela nesse suporte, a expectativa é que a Ambev tende a se segurar aqui nos R$ 19,60. Outro papel que chama a nossa atenção, tá? BBAS3. BBAS3 definiu uma região de suporte importante e iremos começar agora a acompanhar como esse ativo vai se comportar. Banco do Brasil superando R$ 17,50, tem espaço aqui para poder refletir o movimento prévio anterior, tá? O movimento prévio anterior e tentar buscar a casa de R$ 22,62. BBSE3 a gente já comentou, a gente vai para colocar lá na carteira, então atenção ao rompimento desses R$ 28,30. CESP6, tá? Um gráfico semanal, o ativo me faz um engolfo de alta em cima de uma região de suporte. Atenção, a superação da máxima da semana passada tem espaço para uma movimentação positiva. Se eu colocar aqui no gráfico diário, ele pode fazer um pivôzinho de alta, está querendo trabalhar acima da nossa média de 21 períodos. CSNA3 subindo bem, tá? Subindo 5% hoje, me fez aqui um rompimento clássico de uma região de resistência, configurando um triângulo ascendente, tá? Rompeu e tem espaço para fazer a manutenção. Eco-Rodovias já comentamos, estamos com gatilho aí de compra no papel. Elet 6, tá? Elet 6 não para de subir. Atenção, Elet 6, se eventualmente o papel perder a mínima da semana passada na casa de 16,55, pode passar por um período de correção. Dá uma olhada aqui em GGBR4. GGBR4 a gente pode trabalhar duas maneiras do papel, tá? Pelo gráfico semanal da GGBR4, o ativo tem espaço para desenvolver uma movimentação positiva. Se eu for olhar agora no gráfico diário, foi estabelecida uma região de suporte relevante, a casa de 5,55. Perdendo esses patamares de preço, o ativo pode sinalizar uma movimentação corretiva. Itaú é um outro papel
que também vem subindo bem, muita atenção, fazendo um candle de indefinição aí, depois de alguns dias consecutivos de alta. Claro que temos que levar em consideração o feriado lá fora, a liquidez diminui, porém aqui ó, uma referência como topo e fundo, o mercado em cima da retração de 50% de Fibonacci. Ele pode passar por um processo de queda para corrigir, ou até mesmo por um período lateral dentro de uma movimentação corretiva, certo? Continuando aqui, eu vou falar com Kepler, tá? Para quem está comprado em KEPL3, o ativo KEPL3, o ativo subiu muito forte nos últimos pregões, abre espaço para passar por um período de correção, tá certo? Então ajuste o stop para quem está comprado no papel e muita atenção. Os papéis ligados aí no setor de celulose ficaram bem interessantes e bem atrativos. Primeiro eu começo aqui com Klabin, tá? O semanal de Klabin, ela me configurou um martelo, que nada mais é do que um padrão de reversão do movimento em cima de uma região de suporte. Abre espaço para a Klabin tentar buscar o próximo nível de resistência aqui na casa de R$18,50, R$18,40, que é justamente as proximidades da nossa média de 21 períodos, tá certo? Rapid 4, a gente comentou bastante sobre Rapid 4 no gráfico semanal. Temos aqui um ombro, uma cabeça e um outro ombro. A superação da máxima dessa semana, da semana passada, leva aí a uma movimentação positiva. Eu queria aproveitar aqui, fazer um convite para todos vocês, tá? No canal do YouTube, quem tiver interesse de acompanhar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, acompanhar um pouco mais o que eu venho desenvolvendo sobre análise técnica, sobre análise gráfica e o meu panorama sobre mercado, vocês virem aqui no youtube.com, tá? Só vocês digitarem Danilo Zanini. Só um pouquinho de paciência aí, que tá um pouco lento a minha conexão com a internet. Mas só vocês virem aqui no canal do YouTube, Danilo Zanini. Eu vou postar aí para vocês diariamente o fechamento do mercado. Eu aposto aí também o XP Connection, que nada mais é do que a nossa visão sobre como interpretar o mercado, a nossa visão de como acompanhar os ativos, tá? Então tá aqui, ó, todos os dias eu coloco o fechamento do mercado, que é uma análise minha. Só virem aqui, se inscrever e acompanhem o meu canal, tá certo? Eu gostaria de agradecer a sua companhia. Essa semana eu peço um pouco de desculpas aí pela minha voz. Muita atenção, muita cautela, hoje é feriado lá fora e sexta-feira a gente tem o payroll. O mercado inteiro vai olhar para esse dado, então a gente pode ter bastante volatilidade. Inclusive a gente volta na sexta-feira que vem no XP Connection para falar como andou a semana e também quais são as nossas expectativas em cima do payroll e os dados que irão sair aí, a gente vai comentar com vocês. Muito obrigado pela sua companhia, boa semana a todos e bom pregão.